É uma série tanto para reacender, tanto para reativar, quanto também para fundamentar o mover espiritual em meio à igreja. Nós somos uma igreja muito avivada. Talvez se você nos visita hoje pela primeira vez, você pode perceber. Eu amo essa atmosfera que nós vivemos como igreja aqui. Mas, como pastor dessa casa, eu também preciso sempre lembrar a igreja a importância não apenas de se colocar à disposição do Espírito para se mover de acordo com a vontade dele, para mergulhar no seu rio e fluir de acordo com a vontade dele, mas para que a gente conheça a vontade dele acerca desse fluir. Para que nós nos coloquemos à disposição, mas também com muita sabedoria. Por isso, essa série, durante 4 domingos deste mês de junho, já estamos no meio do ano, nós teremos muitos ensinamentos. Essa é uma série de ensino, mas um ensino que fundamenta a prática. Eu tenho certeza que essa estação ela vai inaugurar, essa série ela vai inaugurar novos movimentos espirituais na nossa vida comunitária, mas também na vida de cada um de nós, enquanto somos usados pelo Senhor Jesus, onde estamos. No seu trabalho, na tua família, na tua faculdade, no teu campo missionário. Sabia que você é um missionário? Diga assim, eu sou um missionário. A você e a mim foi incumbida uma mesma missão: reconciliar o mundo com Deus. E essa é uma obra espiritual, irmãos. Assim como não foi feito com nós, não faremos com os outros uma conversão com a força do nosso braço. Essa é uma obra do Espírito. Mas Deus escolheu usar a sua igreja. Deus escolheu contar conosco enquanto Ele está recolhendo os seus. Enquanto Ele está resgatando os seus. Nós participamos do colher dessa seara. E que grande dádiva! Mas dádiva que vem também com uma grande responsabilidade. Responsabilidade de olharmos para as expectativas do Senhor e entendermos como Ele fundamentou esse fluir. E graças a Deus que a palavra é suficiente para isso. A palavra de Deus é suficiente para balizar o nosso movimento espiritual como igreja. Existe um estigma, irmãos, de que pentecostal não estuda, né? Talvez você já tenha escutado falar sobre isso. Que quem estuda é batista, presbiteriano. E eu tenho uma grande honra de ter muitas conexões batistas, presbiterianas e outras igrejas. Eu tenho tido a oportunidade de ministrar em igrejas batistas e presbiterianas. E é uma grande honra para mim. Eu amo a multiforme graça de Deus. Contudo, irmãos, esse estigma que é histórico precisa ser quebrado por nós. E a resposta daqueles que acreditam no mover de Deus precisa ser uma resposta fundamentada na palavra. Sabe, é comum que a gente escute citações que denotem esse tipo de pensamento por aí. Com honestidade, a gente precisa reconhecer que existe mais literatura e produção literária no campo acadêmico com teor reformado. Eles têm ocupado mais espaço nas livrarias e nas bibliotecas ao longo da história. Há mais livros, há mais seminários tradicionais, mais comentários bíblicos escritos por eles. A gente precisa reconhecer isso. Contudo, será que isso significa que os mais avivados não fazem teologia? Será que isso significa que o mover do Espírito está em oposição ao pensamento doutrinário profundo? Essa não é uma verdade. Porque, inclusive, o pentecostalismo clássico, ele começa na história da igreja lá em Azusa, fundamentado na palavra, para resgatar, para reavivar aquilo que aconteceu em Pentecostes. Inclusive, domingo que vem é domingo de Pentecostes. Inclusive, receberemos a visita dos nossos apóstolos aqui. Vai ser um domingo especialmente poderoso. Eu quero encorajar toda a igreja a estar aqui presente. Essa é uma ocasião única. A visita deles é algo que acontece no máximo 2 vezes ao ano. Temos 2 visitas programadas para esse ano, essa agora, desse próximo domingo. E no dia 7 de setembro, também no encerramento da nossa conferência que teremos aqui. Vai ser muito especial. Então não perca domingo que vem, vai ser um momento muito único para nós como igreja. Oi, não me apresentei? Me perdoa. Eu sou o Lucas Paulo, o mover o chava estava um pouco intenso. Oi? Obrigado. Eu sou o Lucas Paulo, muito prazer. Eu também não me apresentei, não
perguntei dos visitantes. Vamos fazer isso agora, uma breve pausa? A criação pode segurar o meu cronômetro rapidamente? Obrigado. Vamos lá. Muito prazer, eu sou o Lucas Paulo. Eu e minha esposa temos tido uma grande honra de liderar essa comunidade local há pouco mais de 3 anos, enquanto plantamos e agora passamos por uma fase de consolidação dessa comunidade local. Fazemos parte da Igreja United. Somos uma igreja em vários lugares, uma igreja que foi plantada pelos nossos queridos apóstolos missionários, Joshua e Hannah Adams, que são americanos e vieram para o Brasil em missão para alcançar, construir e empoderar nessa nação com a mensagem transformadora de Jesus. Chegaram aqui em 2013 e em 2014 começaram a Igreja United. Então, ao longo desses últimos 11 anos, temos tido a oportunidade de, ao pregar a mensagem de Cristo Jesus, vermos famílias sendo restauradas, pessoas sendo resgatadas de um império de trevas para um reino de luz. E também temos tido a honra de vermos o estabelecimento de comunidades familiares, simples, mas que também vivem no poder do Espírito, simples e sobrenaturais. Comunidades, de fato, que vivem na comunhão dos santos. É o que a gente tem buscado ser como igreja aqui. De fato, uma família para todos os nossos irmãos. Chegamos aqui em São Paulo para plantar a Igreja United. Começamos essa plantação no ano de 2022. No ano de fevereiro de 2022, dia 13 de fevereiro. E tem sido uma honra liderar essa comunidade aqui. Estamos indo muito em breve para outras regiões da cidade. Viemos para São Paulo não apenas para plantar uma igreja local, mas para estabelecer uma base de preparação e envio de missionários para outros cantos da cidade. Em breve, inclusive, eu e minha esposa estamos engajados numa nova plantação que está acontecendo em São Paulo. Igreja United Pinheiros está chegando. Inclusive, nossa primeira reunião acontecerá na próxima quinta-feira lá. Estejam orando por nós, estejam orando por aquele povo que eu e minha esposa temos gerado, né, juntamente com outras pessoas, há anos no nosso coração. Ali existe, irmãos, uma tribo inalcançada no miolo de Pinheiros. A gente tem estudado a geografia, a história, a sociologia, a cultura daquele bairro há bastante tempo. Temos estado imergidos na cultura daquele lugar e chegou o tempo. Existe uma grande seara pronta. Estejam em oração conosco para uma grande colheita que acontecerá em breve. Amém? Muito bem, uma apresentação um pouco longa, mas eu sei que tem vários visitantes, porque eu estou vendo aqui pelos olhares. E eu quero agora dar a oportunidade, uma vez que eu me apresentei, de conhecer você. Então, se você nos visita pela primeira vez hoje, nos permita celebrar a sua presença. Primeiramente, os que estão no bloco de número 1. Se você está aqui neste bloco pela primeira vez na Igreja United Bela Vista, faz um sinal com a sua mão, queremos celebrar a sua presença. Bem-vindos, 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 meus irmãos. Você que está perto, cumprimente essas pessoas. Bloco número 2, temos visitantes. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Cumprimente essas pessoas. Glória a Deus. Muito bem-vindos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bloco 3, temos visitantes. Glória a Deus, muitos visitantes aqui. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Bloco 4, temos visitantes. Sejam bem-vindos também, meus irmãos. Bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus. Se você tem uma igreja local, leve um abraço para os seus pastores, para os nossos irmãos na fé que lá se reúnem. E se você não tem uma igreja para chamar de sua casa, seja bem-vindo à Igreja United Bela Vista. Muito em breve teremos uma próxima classe de membresia, inclusive, que vai ser anunciada em breve, que é uma oportunidade para você conhecer mais da nossa história e visão como igreja. Se você está considerando fazer parte dessa comunidade, essa é uma oportunidade também para você oficialmente se tornar um membro e se envolver na comunidade, futuramente também como um voluntário, caso você queira. A partir da classe de membresia, você pode também participar futuramente do treinamento de voluntários. Amém? Então, fica esse convite para você. Voltando para a palavra agora, muito obrigado pela compreensão, criação. E vamos voltar aqui para onde nós estávamos. Eu estava falando conosco a respeito da consideração como talvez uma fé de segunda categoria, né? Aqueles que se movem muito nos dons do Espírito, mas a verdade é que historicamente o pentecostalismo clássico ele começa fundamentado na palavra. Ele tem o propósito de buscar o reavivamento daquilo que um dia começou em Atos 2 e que não pode se apagar, porque essa nunca foi a vontade de Deus. E aos poucos nós temos visto, né, no campo teológico, literatura pentecostal sendo inserida. Deus tem levantado uma nova geração de teólogos que tem introduzido nas nossas bibliotecas ensino teológico avivado. Temos visto alguns vislumbres de universidades avivadas também sendo implementados. Isso é um contribuir muito grande. A gente acredita que isso é muito favorável.
inclusive para a própria pluralidade de dons manifestos através da igreja. Temos um respeito imensurável para os nossos irmãos que não são pentecostais ou não são carismáticos, né? Contudo, nós reconhecemos pela palavra de Deus aquilo que é necessário para nós, para a igreja, para este tempo de hoje. A verdade, irmãos, é que seja carismático pentecostal ou seja de uma linha mais reformada, todos nós temos uma mesma espinha dorsal da nossa fé. Todos nós concordamos nos pontos essenciais da fé cristã. Cremos no único Deus, Criador dos céus e da terra. Nós cremos que esse Deus ele é 3 em 1. Nós cremos na Trindade. Cremos também que este Deus ele foi revelado na imagem de Cristo Jesus, que veio pagar o preço do meu e do seu pecado. Cremos que só há salvação pela graça mediante a fé na obra de Cristo Jesus. Cremos na necessidade do arrependimento dos nossos pecados, para que possamos também sermos preparados para a boa obra como igreja. Cremos na volta do nosso Senhor Jesus. A espinha dorsal é a mesma. Contudo, irmãos, existem aspectos significativos que destoam a prática da nossa fé. E uma delas, e o ponto a ser abordado nessa manhã, é a respeito do mover dos dons espirituais. A respeito da crença da continuidade ou descontinuidade dos dons espirituais para o tempo de hoje. É nessa linha que a gente vai nessa manhã. Eu nunca fiz uma abordagem profunda neste aspecto, então hoje eu oro para que você, que talvez já tenha escutado isso, será que os dons cessaram na era da igreja primitiva? Será que os dons do Espírito cessaram na era apostólica ou será que continuam para um tempo de hoje? Se você já ouviu esse questionamento, se você já fez esse questionamento, essa pregação, essa mensagem de hoje é para você. Ou talvez você nunca tenha se deparado com esse questionamento, talvez você nasceu de novo já dentro de um ambiente pentecostal, no ambiente carismático, e talvez isso nunca foi uma consideração para você. Hoje é dia de você fundamentar ainda mais a sua crença. Nós somos uma igreja que crê na continuidade dos dons. Já faço a apresentação logo de cara. Mas não apenas vou falar isso, não apenas vou deixar subentendido o fato de que todo mundo está na mesma página. Eu quero fundamentar para você o porquê nós cremos isso. Por isso o título da mensagem de hoje é Os Milagres Não Morreram. Anote aí, você que está anotando, a gente vai percorrer aqui uma jornada, usando especialmente 4 textos bíblicos para nos trazer uma fundamentação base para o que estamos defendendo aqui nessa manhã, amém? Para que você tenha tanto princípio para crer naquilo que você tem fluído, mas também para que você saiba responder o motivo da sua fé para irmãos que talvez se questionem sobre isso. Isso aqui não é, o propósito disso aqui não é promover debate, mas promover esclarecimento e fundamento de conduta para a igreja a respeito dos dons espirituais. Durante essa série falaremos também de forma específica sobre os dons, teremos outros episódios para isso, mas hoje nos concentraremos nessa linha de raciocínio e esclarecimento, amém? Então, abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo de número 2, verso 14. Atos 2, 14. Fique muito atento comigo, meus irmãos, para que você não perca nada. Atos 2,14, a gente vai começar essa fundamentação aqui. Eu estou fazendo a leitura na NAA, Nova Almeida Atualizada. Talvez nós teremos o versículo aqui. Se não, tenta acompanhar com alguém, ou se não, fique muito atento à minha leitura, tá? Atos 2,14. Aqui é a primeira pregação da igreja após a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, conforme prometido, tanto pelos profetas quanto pelo próprio Cristo, desce em Atos, no capítulo de número 2. Jesus, ele reúne seus discípulos e diz: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Então, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. Então Jesus, ele dá uma ordem muito clara. Vocês têm uma missão, mas essa missão só pode ser cumprida se vocês receberem a provisão para. E essa provisão é o Espírito Santo. É dele que virá o poder para que vocês sejam minhas testemunhas. É dele que virá o poder para vocês pregarem o evangelho por todo mundo. E essa é a nossa missão como igreja. Então, quando essa promessa se cumpre em Atos, no capítulo de número 2, Pedro se levanta e ousadamente prega a primeira mensagem da história da igreja. Aqui é inaugurado o tempo da igreja. Antes disso, eles estavam caminhando com Jesus num período chamado Antiga Aliança.
Jesus, ele vem nessa transição da antiga para a nova, mas a sua vida em ministério se cumpre na antiga aliança. Após a morte e ressurreição de Cristo, então é inaugurado um novo tempo, onde a partir da vinda do Espírito Santo, agora podemos ser chamados de igreja. Somos cristãos que carregamos a presença do Espírito que ressuscitou o nosso Senhor dos mortos. Amém? Anteriormente a isso, a presença do Espírito vinha apenas momentaneamente sobre algumas classes de pessoas, sobre reis, sacerdotes e profetas, para que eles pudessem comunicar ao povo as instruções de Deus. Então eles atuavam como intermediadores de Deus diante do povo. Está comigo até aqui? Mas ninguém, irmãos, ninguém na antiga aliança, Davi, Salomão, Moisés, Abraão, ninguém da antiga aliança teve a oportunidade de desfrutar do que você hoje desfruta, que é ter a presença de Deus em você. Agora vivemos um tempo onde a presença de Deus não vem apenas momentaneamente sobre alguns, para falar o que Deus fala. Ela veio habitar continuamente em nós, para nos proporcionar uma comunhão com o Espírito de Deus. Deus está aqui, agora, dentro de todo aquele que nele crê. Amém? Então, dentro desse contexto, Pedro prega. E ele diz o seguinte: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados. Uma pequena pausa. Quando o Espírito de Deus desce, o Espírito Santo enche aqueles discípulos que estavam aguardando a promessa, houve ali uma manifestação espiritual. Eles começaram a falar em outras línguas. Então o povo daquele contexto fica impressionado com isso, começa a supor coisas a respeito desse movimento espiritual, e Pedro está trazendo aqui um ensinamento a respeito do que está acontecendo. Então ele continua dizendo: estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Joel, no capítulo número 2, tem essa profecia que Pedro vai reafirmar agora. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Perceba isso: antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção para alguns versos específicos aqui. Primeiramente, verso de número 16. A Bíblia diz: o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Então Pedro está reafirmando uma profecia dada por Joel no capítulo de número 2. Ou seja, ele está dizendo que em Atos 2 se cumpre Joel 2. Ele está dizendo: o que foi dito lá está se cumprindo aqui e agora. E essa profecia de Joel, como nós lemos aqui agora, ela cria uma relação escatológica entre a descida do Espírito Santo e o retorno do Senhor Jesus Cristo. Quem está comigo? Ele está criando aqui um espaço de tempo bem definido entre a descida do Espírito Santo e o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Acontecerá essas coisas. Quais coisas? Um tempo de manifestações espirituais. Quem está comigo ainda? Vamos para o verso 17 agora. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Primeiramente, meus irmãos, aqui primeira parte desse trecho. A expressão últimos dias, que nós lemos aqui, acontecerá aqui nos últimos dias. Essa mesma expressão, ela é usada de forma abrangente no Novo Testamento para se referir a este período entre Pentecostes
e o retorno do Espírito Santo. E o retorno de Cristo, desculpa. Entre a vinda do Espírito Santo e o retorno de Cristo. Fica comigo que a gente vai chegar num lugar bom. Isso aqui é um respaldo doutrinário do porquê do mover espiritual hoje. Amém? Fica comigo. Então, a vinda do Espírito Santo, ela marca o início de um novo tempo. E a vinda do Espírito não se manifesta de forma subjetiva. Ela se manifesta com sinais. Sinais miraculosos, sinais espirituais. Então, ao afirmar Joel 2, ao lembrar de Joel 2, ao dizer que Joel 2 estava se cumprindo ali, Pedro estava dizendo para todo mundo: começou um novo tempo. Começou um novo tempo que vai durar daqui até o retorno de Cristo. E este novo tempo é marcado por sinais e maravilhas. Em nenhum momento, irmãos, Pedro cria qualquer relação da limitação destes sinais antes do retorno de Cristo. Ele diz: vai durar daqui até o retorno de Cristo. As coisas que estão acontecendo aqui vão perdurar até o retorno do nosso Senhor. E quando ele fala mais sobre essas coisas, ele fala dos sinais do sol, essa mesma linguagem, irmãos, ela é também usada de forma escatológica em Tessalonicenses, em Coríntios, em Apocalipse, para falar do retorno triunfal de Cristo Jesus. Ou seja, o texto ele marca um espaço de tempo muito bem definido, ao qual as manifestações espirituais são necessárias. Isso é, da descida do Espírito até o retorno de Cristo. Está claro para todo mundo isso aqui? Conceito fundamental do porquê dos dons espirituais hoje. Espaço de tempo claro e bem definido a respeito da necessidade do mover espiritual. Amém? Agora, é interessante perceber que Paulo, ele também reforça essa perspectiva. Vá comigo para 1 Coríntios, no capítulo de número 1, verso 4. Primeira Coríntios 1, 4, eu também lerei na NAA. Quem chegou lá diz amém. Vamos lá. Diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, irmãos, mais uma vez, ele está reforçando essa perspectiva a respeito dos dons espirituais dentro de um espaço de tempo específico. Até aqui, em nenhum lugar da palavra, você vai ver uma sugestão de que este mover ou a manifestação dos dons cessariam antes do retorno de Cristo. Em nenhum momento você vai ver uma sugestão de Paulo, por exemplo, de que este mover ou o fluir dos dons se limitavam à era da igreja apostólica, que cessariam na primeira igreja. Pelo contrário, ele está dizendo aqui que isso está fundamentado para nós, enquanto aguardamos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que está escrito no verso 6. O testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. 7. De maneira que não lhes falta nenhum dom. É bem verdade que a esta mesma igreja, Paulo ele vai trazer um ajuste, uma direção a respeito do mover nesses dons. Nós estamos falando aqui de 1 Coríntios 1, ele está abrindo a carta. Mas essa carta ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. Quando a gente chega no capítulo de número 12, especialmente 12 e 14, Paulo ele começa a falar de forma específica a respeito da ordem para este mover. Então não é porque existe mover que nós nos moveremos de qualquer jeito. Não é porque Deus está falando por meio da sua igreja que tudo que falam é de fato em nome de Deus. Quem está comigo? Agora, o objetivo principal dessa manhã e o que está claro para nós aqui é que em nenhum momento ele sugere que isso cessaria antes de Jesus voltar. E a perspectiva contrária a isso, irmãos, sugere que os dons ficaram na era da igreja apostólica.
Sugere que o Espírito Santo não está se movendo com os seus dons por meio da igreja. Sugere que curas, sinais e milagres ficaram naquele tempo e não são para agora. Sugere que Deus ele não está falando profeticamente, ainda que de forma diferente do propósito dos profetas da antiga aliança, mas sugere que Deus não está falando da mesma forma como fluiu no tempo inicial da igreja para hoje. Obviamente, o teor da fala apostólica, ela tem um calibre diferente, até mesmo pelo fato de que aquilo que foi dito através deles está dentro do cânon. Até o fechamento do cânon bíblico, aquilo que eles disseram permeou, irmãos, o caminho para que a gente pudesse ouvir isso e entender como palavra de Deus. Então, aquilo que é falado hoje, se está fora do que já foi dito, não tem o mesmo peso do que já foi dito. Quem está comigo? Mas isso não significa que Deus não está se movendo por meio da sua igreja. Deus continua falando, Deus continua se movendo para reafirmar o que Ele disse, para dar direção segundo o seu propósito e a sua vontade. Amém? Então olha só, não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, o testemunho foi confirmado, não apenas pela perseverança da fé, mas também pela evidência de dons, enquanto vocês aguardam Jesus voltar. Isso vai durar enquanto vocês aguardam Jesus voltar. Em nenhum momento Paulo deixa alguma dúvida a respeito da continuidade dos dons. Quer mais um texto? Vamos lá para o terceiro dessa manhã. 1 Coríntios 13, 8. 1 Coríntios 13, 8. O capítulo que Paulo inicia falando sobre amor, após ele fechar o capítulo 12, onde ele dedicou o capítulo para falar sobre os dons espirituais, tema de uma das nossas próximas ministrações dessa série. Mas Paulo, chega no capítulo 13, ele constrói uma narrativa a respeito da superioridade do amor em relação aos dons espirituais. E ele chega mais especificamente no capítulo de número 8, onde a gente vai ler, capítulo 8 até o 13. Versículo 8. Versículo 8 até o 13, nós leremos aqui, 1 Coríntios 13. Ele diz assim, um dia, olha só, um dia, ele está dizendo que vai chegar um tempo, um dia, profecias, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Olha só, interessante, Paulo, pela primeira vez até aqui na nossa leitura, ele fala a respeito de um dia em que tudo isso vai cessar. Uau! Esse é inclusive um texto em que os cessacionistas, ou seja, quem acredita que o mover do Espírito acabou, usa para tentar distorcer uma interpretação para sugerir tal coisa. Mas olha o que Paulo vai dizer, irmãos. De forma muito clara, olha o que ele está dizendo. Vai ter um dia que vai cessar. O amor vai durar para sempre. Mas vamos ver e entender mais sobre isso. Versículo 9. Agora, o nosso conhecimento é parcial e incompleto. Até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Deus, em sua onisciência, Ele está num tempo eterno chamado Aion. Tempo onde Deus está. Vivemos num tempo chamado Cronos, né? Temos hora, dia. Deus está fora disso. E Ele se manifesta nessa terra num tempo chamado Kairos, um tempo oportuno de Deus, um tempo preparado pelo Senhor. Por exemplo, houve um Kairos de Deus para a vinda de Jesus. Houve um Kairos de Deus para a vinda do Espírito Santo. Na nossa vida existem Kairos de Deus em manifestação, quando Deus está colocando na nossa vida algo que já estava feito na eternidade. Quem está comigo? Então, Paulo está falando aqui, o nosso conhecimento de agora é incompleto, até mesmo a profecia é uma parte de um todo. Aquilo que Deus comunica, irmãos, conosco hoje, por meio de palavras proféticas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, é um fragmento da onisciência de Deus. Deus, Ele é superior, Ele sabe de todas as coisas, e Ele revela com os seus filhos fragmentos da sua onisciência para edificar a igreja. Às vezes tem uns irmãos que recebem uma palavra do Senhor, estão numa caminhada com Jesus, mas no meio do caminho se esquecem. E Deus vai lá e fala para alguém que não sabe nada da vida do outro, fala, ó, lembra ele disso, disso, disso. Diz a ele que está acontecendo isso, isso, isso. Por quê? Porque eu vou fazer isso, isso, isso na vida dele. Isso existe para reafirmar aquilo que Deus já testificou nos nossos corações. E quem recebe
essa palavra para entregar para alguém, recebe uma parte. Por isso que se você está sendo usado para edificar alguém com algo que Deus tem colocado no seu coração, não precisa se preocupar em entender tudo, irmão. Apenas vai e fala o que Deus está te falando. Tem que fazer sentido para o outro, não para você. Amém? Voltando então agora. Agora, Paulo, ele vai criar aqui, de forma muito clara e bem definida, o tempo quando essas coisas desaparecerão. Ele diz no verso 10, mas, agora vocês veem uma parte do todo, mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quem crê que o mover do Espírito cessou, tenta contorcer o texto para dizer que o perfeito aqui não é Jesus, mas para dizer que o perfeito era o fechamento do cânon, para dizer que o que é perfeito é a nossa maturidade cristã. Mas não, irmãos, Paulo deixa claro que nós estamos num estado de imperfeição, e ele vai deixar mais claro como é esse estado de perfeição mais para frente. Olha só a relação que ele faz e o paralelo que ele faz daqui para frente. Quando eu era criança, eu falava, pensava, raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Olha só, pausa aqui. Ele está fazendo uma relação do processo de maturidade na nossa vida, ok? Agora a continuidade. Olha o paralelo que ele faz desse processo de maturidade com a citação que ele vai fazer adiante. Ele diz o seguinte: agora vemos de modo imperfeito. Agora quando, irmãos? Ele está falando com a igreja. Ele está falando, este agora de Paulo é um agora a respeito da era da igreja. Era que havia sido inaugurada em Pentecostes. Ele diz, agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Continuidade, ele diz, mas então, ou seja, então quando? Quando o perfeito virá, quando o perfeito vier, então veremos tudo, face a face. Tudo que eu sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Olha que citação clara. E deixa eu trazer uma observação para você. O espelho na época de Paulo não era como o espelho que a gente tem hoje, tá? O espelho lá era um pedaço de metal polido, que não era possível, ou seja, não era o suficiente para que a gente pudesse se ver de forma nítida e clara. Então, quem se via num espelho de metal polido se via de forma incompleta. Ok? Agora, ele está falando a respeito de um tempo em que nós conheceremos tudo, assim como Deus nos conhece. Irmãos, ninguém pode dizer que conhece a tudo, inclusive a Deus, como Deus nos conhece. Não é porque nós temos hoje uma Bíblia na mão que nós podemos afirmar que conhecemos a Deus como Deus nos conhece. Nosso conhecimento de hoje, embora suficiente para este tempo, ainda é parcial, ainda é incompleto. Vamos lá, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é suficiente para nos revelar o que é necessário para esse tempo. Ela é suficiente para nos revelar Deus na imagem de Cristo Jesus. Ela é suficiente para que a gente entenda o plano divino. Ela é suficiente para que nela, a palavra de Deus, a gente encontre o amor de Deus que nos gera arrependimento dos nossos pecados. Ela é suficiente para nos apontar a salvação, para nos preparar para a boa obra. Ela é suficiente para gerar em nós fé e esperança a respeito de um tempo vindouro. Mas nesse tempo, irmãos, em nossa imperfeição, não temos a capacidade de conhecer tudo, não temos a capacidade de conhecer a Deus como Ele nos conhece. Está claro isso para você? É o que Paulo está dizendo aqui na sua argumentação. Então, ele deixa muito claro, irmãos, a temporalidade dos dons em relação à eternidade do amor. Por isso que ele fecha dizendo, no versículo 13, 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Haverá um tempo, irmãos, quando vermos a Deus face a face, coisa que ninguém fez. Terá um tempo que veremos o Senhor. Fé e esperança não serão mais necessárias. Porque fé é a certeza daquilo que nós não vemos.
Se a gente está vendo, a gente não precisa de fé. Esperança nós temos até que tenhamos aquilo que esperamos. Agora, o amor dura para sempre. O amor nunca passará, porque Deus é o próprio amor. Vai chegar um tempo em que as suas lutas, o motivo da sua perseverança vai ser ressignificado quando você olhar nos olhos do Senhor. Vai chegar um tempo que você vai se encontrar com o Senhor e você vai olhar e vai dizer: valeu a pena, Jesus. Valeu a pena não ver, mas crer. Valeu a pena crer mesmo sem ver. Valeu a pena dedicar a minha vida. Valeu a pena entregar os meus sonhos. Valeu a pena entregar a minha família. Valeu a pena deixar para trás coisas que eu pensava que eram importantes para mim, para viver pelo seu propósito. Agora que eu olho nos seus olhos, Jesus, eu posso entender que realmente, vendo a Ti como você me vê, eu realmente tenho a certeza no meu coração de forma prática, palpável, visível, de que vale a pena. Este é o único tempo que nós temos na vida, irmãos, possível de nós sofrermos em fé de algo que está por vir. Porque quando este algo vier, quando o perfeito vier, vai estar tudo feito. Essa é a única oportunidade que você tem de adorar o Senhor com lágrimas nos olhos. Essa é a única oportunidade que você tem de glorificar o Senhor em meio ao sofrimento. Essa é a única oportunidade que você tem de orar por cura. Essa é a única oportunidade que você tem de declarar palavras proféticas na vida de pessoas que vão libertar pessoas. Essa é a única oportunidade que você tem de ser guiado pelo Espírito Santo para abrir um caminho na vida de pessoas, para desfazer as obras de Satanás pelo poder e autoridade que Jesus Cristo nos concedeu. Vai chegar um tempo em que isso vai passar. Vai chegar um tempo em que não vai ser mais necessário. Mas até que o nosso Senhor venha. Oh, meus irmãos, nós precisamos fazer o que Paulo também diz. Buscarmos com zelo o dom. Buscarmos com zelo a presença do Espírito. Aquilo que é necessário para fluir através de nós para este tempo. Quem está comigo ainda? Glória a Deus. Agora, por fim, irmãos, vamos fechar em Marcos no capítulo 16, verso 15. Marcos 16, 15. Irmãos, reflita comigo que Paulo, ele foi um homem, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, Paulo, ele foi um homem absurdamente sábio. Paulo provavelmente foi o maior filósofo cristão de todos os tempos. Ele tinha sabedoria o suficiente para dialogar com gregos. Ele sabia adentrar no meio romano. Ele sabia conversar com pessoas da mais alta classe no mundo daquele tempo, com os maiores sábios daquele tempo. Ele vem e ele fala com pessoas que tinham como referência Aristóteles, Platão. Paulo filosofa nas suas cartas. A sabedoria deste homem é clara, mas este homem era tão sábio ao ponto de saber que a sua sabedoria não era suficiente. Ele era tão sábio ao ponto de se permitir se mover nos dons do Espírito. Ele era tão sábio ao ponto de chegar para Corinto em meio aos sábios e falar: quando eu vim até vocês, eu não vim apegado à minha sabedoria, mas eu vim apegado no poder de Deus, para que Ele fosse revelado a vocês. Agora, Marcos no capítulo 16, verso 15, ele vai nos dar um encorajamento com as palavras do Senhor Jesus a respeito desse tempo em que seria necessário para nós nos lembrarmos disso. Paulo fez isso na sua carta aos Coríntios. Ele era tão sábio ao ponto de não apenas viver nessa prática, mas de encorajar Corinto a não se esquecer disso. Agora, Marcos, ele, no relato do seu evangelho, ele vai lembrar das palavras do Senhor Jesus aqui, dizendo para nós a respeito da missão que Ele nos deu. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. A quantos? A todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Os seguintes sinais acompanharão a quem? Aqueles que crerem. Tem alguém que crê aqui nessa manhã? A palavra não está dizendo a respeito dos apóstolos que crerem. Eles já criam. Eles estavam falando
de um povo que receberia o Espírito Santo, de um povo que seria comissionado para um tempo em que inclusive os apóstolos não estariam. Ele está falando que os sinais vão acompanhar todos os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Irmãos, qualquer um que negue a experiência carismática, qualquer um que negue o mover espiritual do texto, nega o próprio texto. Não tem como, tem que fazer um esforço muito grande para distorcer isso, irmãos. Tem 4 textos para você que deixa claro a limitação de um espaço de tempo em que os dons são necessários. Jesus dizendo para os seus discípulos: todo aquele que crê terão os seguintes sinais os acompanhando. Ou seja, os sinais na vida da igreja são um testemunho prático do novo nascimento. Todo aquele que nasceu de novo em Cristo, todo aquele que se converteu, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem a presença do Espírito. E um sinal dessa presença é sinais nos acompanhando. Quer medir a temperatura do seu cristianismo? Se questione a respeito do acompanhamento destes sinais na sua vida. Porque se não acontece, não é por falta de poder de Deus, mas por falta da nossa parte colaborativa em se colocar à disposição e buscar, de forma sensível, a voz do Senhor, de forma ousada, a fazer o que Ele mandou fazer. Ele diz: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe o que vai acontecer se todos nós começarmos a orar por cura? Nas nossas casas, nos nossos trabalhos, em todos os lugares que a gente sai por aí. Sabe o que vai acontecer? Mais pessoas vão ser curadas. Porque essa é uma missão dada a todo aquele que crê. Tem alguém que crê aqui nessa manhã? Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Um comentário. Tem um neurocientista chamado Antônio Damasio, que diz que a emoção, olha isso, que a ciência está testemunhando aqui. A emoção, ela ajuda a estruturar o pensamento racional. Ou seja, até a ciência reforça para nós a importância da experiência emocional para uma melhor compreensão cognitiva. Em outras palavras, tem coisas que nós não entenderemos até provarmos. É por isso que Paulo também fala aos Coríntios que o mover do Espírito só é entendido por quem tem o Espírito. À medida que a gente se lança, à medida que a gente se desafia a provar na experiência o Deus que a gente aprendeu a pensar, a gente vai viver aquilo que a nossa mente não é capaz de entender. Irmãos, eu me faço questionamentos até hoje, na vida, no ministério, a respeito do mover do Espírito. Questionamentos contra a minha própria racionalidade, não em relação ao poder de Deus, né? Mas eu me faço questionamentos. O meu racional milita muitas vezes com o meu eu espiritual. Por exemplo, às vezes eu vou orar para alguém por cura e irmãos, eu me sinto impelido pelo Espírito a orar por pessoas que são enfermas. Sempre que tem algum enfermo perto de mim, você fala que está com dor de cabeça perto de mim, irmãos, às vezes que eu não oro, geralmente eu fico pensando até a noite: mas por que eu não orei? Por que eu não orei? Isso me incomoda tanto, não orar por alguém que manifestou uma dor, uma enfermidade perto de mim. Mas às vezes, irmãos, eu oro por alguém e a pessoa é curada, eu falo: não acredito. É sério, você não está sentindo mais nada, mas move, mexe. Entende? Eu não falo para a pessoa que eu não acredito, óbvio, né? Eu falo para mim: mas será? Aconteceu mesmo. Por quê? Porque a fé é você colocar a mão. A fé não é você sentir que vai dar tudo certo. A fé não é você ignorar o seu raciocínio. A fé é, mesmo diante de tudo isso, eu faço o que tem que ser feito. Seja curado em nome de Jesus. É isso que nós somos encorajados a fazer, meus irmãos, a nos movermos por fé e não por vista, por fé e não por sentimento. Tem um testemunho que circula o mundo há muitos anos a respeito de um pastor que um dia estava pregando a respeito do poder de Deus, das manifestações espirituais, dos dons espirituais.
terem ficado na era da igreja apostólica. Só que tem um fato interessante. Esse pastor, ele estava com uma enfermidade nas suas cordas vocais. Algo parecido, inclusive, com o que minha esposa teve. No ano de 2022, ela teve uma paralisia na corda vocal esquerda. A gente estava lá na época do hotel, na igreja ainda, né? E ela teve a corda vocal paralisada, ela fez os exames, ela precisava fazer meses de fisioterapia, sem ficar falando muito para poder se recuperar, precisava tomar medicamentos, enfim. Mas ela não está aqui, eu vou falar na ausência dela para honrá-la. Essa mulher de fé, irmãos, a fé dessa mulher me inspira muito. E houve um dia que ela falou assim: eu não aceito isso, eu vou pregar, diabo não vai calar a minha boca, e eu vou ser curada, porque eu creio que eu já sou curada em nome de Jesus. Eu não estou falando para você abandonar seus medicamentos, eu não estou falando para você não seguir o protocolo médico, eu estou falando sobre uma ação de fé, que corresponde àquilo que a palavra diz sobre nós, amém? Mas fé e prudência caminham juntos. Agora eu estou contando um testemunho pessoal, isso não baliza a nossa doutrina, ok? Mas é apenas para encorajar a sua fé. Ela falou: eu não vou fazer nada disso e eu vou ser curado. Irmãos, ela vinha para a igreja, ela falava com uma voz, era muito fina a voz dela. Aí o pastor, como assim? A voz dela é muito fina. Então, pensa nesse fino da voz dela ao cubo, assim, era muito fina. Quase não saía, parecia um gatinho miando. Ela falava assim. Quem era dessa época? Quem lembra disso? Várias pessoas estavam lá. Tem inclusive um quadro no nosso mural de milagres que ela conta esse testemunho, né? Ali tem um QR Code que tem um vídeo dela contando também esse testemunho. Enfim, essa mulher um dia estava pregando na igreja com aquela vozinha de gatinho miando. Irmãos, a voz dela começou a melhorar. E domingo após domingo a voz dela sendo restaurada, até o ponto de que a voz dela ficou intacta. Ela não fez nada. Ela poderia ter feito? Poderia. Talvez até deveria ter seguido o protocolo médico, mas não acima da fé. A gente não abraça o protocolo médico acima da fé. Esse é o ponto, irmãos. A nossa fé é superior a todas as coisas. E aquela mulher, para a glória do Senhor Jesus, ela foi curada diante da igreja. Todo mundo naquela época testemunhou isso. A fisioterapeuta dela estava na igreja. Ela sabia do protocolo dela, para não deixar ninguém pensar que era invenção. Mas glória ao Senhor, que Ele faz acontecer. Um estalar de dedos, coisas que muitas vezes nós levaríamos anos, ou até mesmo uma vida toda, para não conseguir. Voltando ao testemunho do pastor, esse pastor estava pregando, ele tinha um problema nas suas cordas vocais, e ele estava falando muito baixinho, tem a gravação do áudio, você pode procurar isso. É um testemunho que ele conta depois também. E enquanto ele pregava a respeito do poder de Deus, dos dons de Deus terem cessado na época da história da igreja, aquele homem é curado. Ele está pregando, irmãos, com a voz baixinha, com a voz mirradinha, e aí de repente a voz dele volta. Ele sofria há anos disso. De repente, enquanto ele pregava sobre Deus não curar, Deus cura ele. E aí ele começa a chorar. A igreja, dá para ouvir nos áudios, a igreja tendo uma reação, percebendo o que estava acontecendo. A voz dele tinha voltado. E esse pastor começa a entrar em uma emoção muito forte. Ele começa a chorar e ele fala assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele não estava entendendo. Mas Deus é tão misericordioso em sua graça que deu-lhe a oportunidade de provar. E embora ele não estava entendendo, a gente estava entendendo o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo os milagres não morreram. Deus continua curando. Aquilo que Deus fez ontem, Deus continua fazendo hoje, aqui e agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Saia daqui, passa no mural de milagres. Veja aqueles testemunhos ali, irmão, para reavivar a sua fé. Se você está com alguma dor hoje aqui, você vai sair daqui curado. Nós vamos orar por você. Nós cremos no mover de Deus, no poder de Deus fluindo aqui agora. Nós somos uma igreja que busca, irmãos. Os carismáticos e pentecostais são restauracionistas a respeito de um tempo que
para alguns foi cessado. O que a gente faz é lembrar o que Deus prometeu para a sua igreja. O que a gente faz é puxar o Pentecostes para hoje, porque começou lá e só vai terminar no retorno de Cristo. Deus vai continuar salvando, Deus vai continuar libertando, Deus vai continuar operando, demônios vão continuar sendo expulsos, pessoas vão continuar sendo curadas, salvas, libertas, para o poder e honra, glória do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Nós não vamos negar as nossas raízes, irmãos. Levaremos esse avivamento para Pinheiros, para Itaquera, para outros lugares de São Paulo. Quebraremos o jugo que Satanás tem colocado na mente das pessoas. E quando os milagres acontecerem, os olhos de muitas pessoas serão abertos. Aleluia. Jesus, ele faz um paralelo em um dado momento. Meu Deus. Ele faz um paralelo em um dado momento com cidades que eram muito religiosas, em contraste com cidades que eram muito pecaminosas. E ele fala: ai de vocês, Corazim e Betsaida, porque se em Tiró e Sidom eu tivesse manifestado os mesmos milagres que eu manifestei em meio a vocês, eles já teriam se arrependido há muito tempo. Jesus está dizendo que os milagres, eles levam pessoas ao arrependimento. Os milagres abrem os olhos das pessoas a respeito de um Deus que ama tanto elas, que é capaz de se mover através de alguém para levar cura para elas, para levar o amor de Deus para elas. Portanto, irmãos, a gente precisa de equilíbrio. A gente precisa tanto da palavra guiando o nosso caminho, quanto da experiência pessoal com o Espírito Santo, que testemunha que servimos a um Deus vivo. Nem um extremo, nem outro, mas o equilíbrio santo da palavra. Somente as Escrituras, e as Escrituras são suficientes para nos dizerem que existe um Deus que continua se movendo hoje, aqui e agora, que só vai parar quando Jesus voltar para consumar todas as coisas. Equilíbrio, irmãos, mas ousadia, fé. Em um extremo, temos os crentes, the king, the power, the best. Gente que crê em todo suposto mover espiritual porque não lê a Bíblia. Em um outro extremo, temos crentes absolutamente céticos a respeito do mover espiritual. Não creem em nenhum tipo de mover. Mas os dois extremos são perigosos. Porque qual o problema? Quem lê a Bíblia só com a razão ignora a experiência. Quem supervaloriza a experiência acima da doutrina ignora as Escrituras. Os dois extremos são perigosos. Quem está comigo? Porque tanto o pensar a Deus, quanto o perceber a Deus na nossa experiência viva, caminham juntos. As duas coisas são necessárias, irmãos. Então chegou o tempo de quebrarmos esse estigma de que pentecostal não estuda. E também de quebrar o estigma de que fazer teologia apaga o fogo. Porque uma boa teologia, como vimos na exposição das Escrituras, não apaga o fogo. Ela direciona a chama. Nós precisamos disso, irmãos. A gente precisa de uma paixão equilibrada. A gente precisa de uma fé bem direcionada. O problema é que muitos isolam a emoção da experiência. Porque a experiência parece muito perigosa, como se a razão também não fosse. Os dois extremos são perigosos. Por isso que a gente precisa buscar um equilíbrio. A gente precisa tanto de luz na mente, quanto de fogo no nosso coração. A gente precisa tanto da canela de fogo, quanto também dos olhos na palavra. Aleluia, quem está comigo? Necessitamos de uma experiência respaldada pelas Escrituras, mas também precisamos de uma teologia que não nos acovarda, mas que nos impulsiona a um testemunho vivo e prático de um Deus que está vivo e que não matou os seus milagres. Aleluia.
Porque, por fim, irmãos, ouça isso. A ausência de dons espirituais não é evidência de maturidade, mas de negligência. Quem diz, eu sou espiritual demais, eu sou um crente da palavra, sou tanto da palavra que eu não me movo nos dons, é porque está dizendo isso muitas vezes em sinal de maturidade. Aprendeu tanto que não se move nos dons, ou seja, uma teologia que não traz o experimento de uma fé prática, de alguém que crê num Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Então leia o texto bíblico sempre com a consciência de que ele é a voz de Deus. E se ele é a voz de Deus, você precisa responder. Busque a evidência daquele texto. Busque evidenciar esse texto na sua vida prática. Leia a Bíblia como alguém que está tendo um diálogo com Deus. Toda vez que você lê a Bíblia, não leia a Bíblia, irmãos, como se fosse apenas um ritual, uma leitura técnica. A Bíblia é Deus falando. Deus está falando e você precisa responder de forma ousada, muitas vezes, com fé. Você vai fazer, pelo respaldo bíblico, coisas que você não faria naturalmente. Não mesmo. Ai de mim, irmãos, colocar a mão em alguém que está enfermo, eu não tenho poder para curar ninguém. Mas quando você fizer o que a palavra diz para você fazer, você vai experimentar de forma prática o porquê da unção que Deus depositou sobre você. Aleluia. A questão não é se ele ainda opera. A questão é se você está disposto a ouvir e corresponder àquilo que ele diz. E se você está ouvindo isso agora, percebe que talvez seu coração se tornou frio, ou você reconhece que você viveu uma vida cercado de muitos argumentos e experiências vazias, saiba que Deus está te chamando agora. Mas te chamando não apenas para te dar dons, te chamando para te dar uma nova vida. Ele está te chamando para te resgatar de um império de trevas e te trazer para uma vida gloriosa, para uma vida no Filho do seu amado. Jesus abriu um lugar na mesa para você se assentar e desfrutar dessa comunhão com o Pai. Porque o maior milagre não é falar em línguas, o maior milagre não é ver alguém sendo curado, o maior milagre é alguém que estava destituído da glória de Deus. O maior milagre é um inimigo de Deus ser resgatado pelo próprio Deus vivo, que se fez sacrifício por nós na cruz do Calvário. E esse mesmo Deus está te chamando hoje ao arrependimento. Ele está te chamando a entregar a sua vida para Jesus. Ele está te chamando a entregar o seu coração, a render a sua vida por completo a Ele. O maior milagre é o que vai acontecer na sua vida hoje, quando luz entrar no seu coração, quando as trevas forem dissipadas pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Chegou o dia. Este é o momento onde pessoas se encontrarão com a luz que vai mudar a sua vida para sempre. Se você estava distante, se você estava frio, é o momento de você voltar. Então se coloque de pé no seu lugar.